Um dos problemas, quando você vai usar o R e o RStudio, muita gente trava nesse ponto, são os erros. E também a complicação. Como é que você se lembra de todas as funções, de todos os parâmetros de cada função? E quando você começa a fazer o seu script achando que está tudo certo, há um erro, um monte de erro. Você tenta, conserta, e de onde tirar essa dúvida? Há um recurso muito importante que as pessoas pouco usam. Vamos ver aqui o sistema de ajuda que está embutido dentro do próprio R e que o RStudio traz para a gente de forma bem organizada para nos ajudar a conhecer bem as funções, a poder esclarecer quando acontece um erro e aprofundar o nosso conhecimento sobre a linguagem R. Um dos recursos que é muito importante no R e que é muito pouco utilizado é o sistema de ajuda, help. O R tem uma vasta documentação e uma padronização de todas as funções, em todos os pacotes que são criados, seguem uma ordem, uma padronização na hora de construir os arquivos de ajuda. E esses arquivos são muito bem estruturados e muito informativos. É uma informação muito importante para ser utilizada quando a gente vai desenvolver programas, porque é muito difícil, são várias funções, é muito difícil você se lembrar de todos os parâmetros que cada função tem, qual que é a utilidade exata de todos aqueles parâmetros. Então, consultar o manual de ajuda técnico elaborado pelos próprios criadores de cada pacote, de cada função, é fundamental para a gente poder acompanhar e conhecer o conjunto de potencial, né, todo o conjunto potencial de funções que o R tem. Vamos ver, é muito simples. Para a gente poder criar uma função, um help no R, por exemplo, a gente saber que a função SD, né, desvio padrão, Standard Deviation em inglês, basta a gente colocar um sinal de interrogação no prompt ou no próprio script, né, onde você estiver interagindo com o R. Vamos colocar aqui, interrogação SD. Vamos dar um Enter e o RStudio vai abrir uma janela na aba Help, pegando a informação do R. Se você estivesse trabalhando com um R diretamente no terminal, o Help apareceria na própria tela do terminal, que às vezes fica um pouco difícil de ler, ou ele abriria um PDF, no caso de haver os criadores terem deixado alguns programas, alguns documentos padrão em PDF. No caso do RStudio, ele incorpora, ele pega essa informação e abre aqui no Help, na janela, na aba Help, aqui ao lado onde estão as abas Files, Plot, Packages, né, nesse conjunto aqui. Bom, há um padrão em todos a estrutura de help, de ajuda do RStudio, do R, né, lido pelo RStudio. Então, lá no início você sempre tem um nome da função, no caso SD, que é uma abreviação de Standard Deviation, de desvio padrão. O pacote no qual essa função está inserida, né, no caso o pacote stats. O pacote, ele sempre vem, para identificar que o nome se refere a um pacote, ele vem sempre em colchetes. Então toda vez que você vê no R um nome entre colchetes, é uma referência para dizer que aquilo ali se refere a um pacote. Esse pacote é um pacote padrão básico, ele é elaborado pela equipe do R, que faz o R básico, né? Então ele já é instalado automaticamente quando você instala o R. E veio o nome, então, da função de forma mais detalhada, Standard Deviation, uma descrição do que todo o help, todo o manual, né, de funções, de todas as funções, das mais de 13 mil funções do R, estão em inglês, né?
Então nós temos aqui a descrição da função que ela faz, então aqui no caso computa, calcula, né, o desvio padrão de valores que estão, né, em X, né, e se o parâmetro NA.rm, né, for verdadeiro, então os valores ausentes, né, serão removidos antes de proceder à computação. Então, depois vem o uso, né, da função, então o nome da função, entre parênteses, né, e os parâmetros que são necessários dentro dessa função. Então aqui nós temos dois parâmetros, um parâmetro x e um parâmetro na.rm, né, que aqui é um valor lógico igual a falso. Esses nomes são dados pelos criadores, e todos os nomes em R, pode parecer uma sopinha de letra, pode ser uma coisa meio misteriosa, mas os nomes são, na verdade, mnemônicos para nos ajudar a lembrar da forma mais simples possível, né, do que se trata, né? Lembra que o R, inicialmente, ele foi concebido para ser digitado no terminal do computador e sair a resposta imediatamente. Então, quanto menos letra você digitar, menos erro. Por isso, essas funções, principalmente as mais utilizadas, né, desvio padrão em estatística é muito utilizado, então, ao invés de escrever uma função desvio padrão, standard deviation, SD, né, você vai digitar isso várias vezes, isso para quem usa, lá no início, né, quando o S Plus e o R depois foi criado, e para quem que era basicamente para análise estatística. Hoje em dia o objetivo, né, o escopo do R é bem mais amplo do que isso. Estatística é o coração de muitas das nossas análises, mas vai muito além da estatística. Mas de início, essas funções estatísticas elas faziam parte do coração do R, vamos supor, então elas tinham, eram bem abrigadas porque eram bastante utilizadas. Então, X, né, são os valores, NA.rm. E aqui embaixo ele vem os argumentos, ele vai descrever o que significa cada argumento desse. E é importante a gente ver essa estrutura porque as pessoas passam batido pelo help do R. Às vezes tem muitas dúvidas, muita confusão na hora de usar as funções, e as pessoas já vão direto buscar na internet, Stack Overflow, e vários sites muito importantes que nos ajudam muito, com muita informação, mas às vezes a informação está aqui do nosso lado, né, está dentro do próprio RStudio, e você, um pouco de paciência, lendo o help, você já vai ter uma clareza maior do que aquela função faz, e quando você tiver uma mensagem de erro, poder, lendo a mensagem de erro e vendo os parâmetros da função, você já poder deduzir o que deu errado. Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui a descrição dos argumentos aqui. A função desvio padrão, o primeiro argumento é x, que é um valor numérico, é um objeto do R, que não pode ser um fator, então não pode ser, ele tem que ser um valor numérico. Se eu colocar aqui para me dar o desvio padrão de um fator, por exemplo, uma variável que tenha masculino e feminino, né, tenha o Estado, né, a unidade da federação, Bahia, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, vai dar um erro, né? Então você já vê que nos argumentos que X, a informação de entrada tem que ser um valor numérico. Tá? NA.rm é um valor lógico, então ele aceita verdadeiro ou falso. E ele quer dizer o seguinte, NA quer dizer ausente, né? Como o R identifica os valores ausentes, que não, então eles não existem, não é um valor zero, né? Um valor ausente, né? Vazio, né? E RM quer dizer remover, né? Então a pessoa que criou essa função resolveu dar esse nome, NA.rm, para facilitar lembrar, remover, né, os valores ausentes, né, em inglês, né, invertido, né, os valores ausentes removidos, né. Podia ser qualquer nome que a pessoa criasse, ela criou esse nome para poder ter uma forma, né, de memorizar, mas o importante é que está descrito aqui detalhadamente o que significa esse valor, e em todas as funções assim vai. Tá? Depois vem um detalhamento de como você usa, né? Veja também as funções que são similares a essa, e o que é bastante interessante em todos os pacotes, todas as funções do R, você sempre tem exemplos para como você vai utilizar
esses exemplos são executáveis, né? Você pode clicar aqui e ele vai executar. No final vem sempre o nome do pacote, a versão do pacote que a gente está utilizando, na medida em que esses pacotes são atualizados, né? As funções elas podem mudar, né? E o índice da função. O índice a gente teria então a informação de todas as funções que estão nesse pacote, né? Toda a documentação do pacote estatístico, por exemplo, a gente tem em ordem alfabética. A gente pode voltar, né, e avançar com as setinhas, podemos ir, né, para a página principal, né, do help, da documentação do R, clicando na casinha aqui, e aqui ao lado, se a gente clicar, nós vamos abrir uma nova janela, do browser, do seu navegador de internet. Aqui no campo de busca, você pode buscar por outras funções que contenham, palavras que contenham dentro das funções. Quando a gente usa a interrogação, né, no caso aqui a interrogação SD, ele vai buscar exatamente o nome da função. Né? Se você quiser buscar alguma função que contenha a palavra standard deviation, não, você não lembra exatamente o nome da função, você vai colocar duas interrogações, que é o mesmo que você buscar aqui pela lupazinha, pelo comando de busca aqui. Vamos supor, por exemplo, a média. Então a gente quer saber mean, né? Ele já vai dar para a gente todas as, né, o que ele achou que existe, né, a referência à palavra mean. Veja, a mediana não tem um nome mean, né? Quando a gente procura com uma interrogação, você vai procurar pelo nome da função. Aqui no caso, nós não estamos procurando aqui pelo busca ou com duas interrogações, né? A gente não busca exatamente o nome da função, a gente vai buscar em todas as funções que no seu texto, no seu conjunto de texto, tem alguma palavra parecida com aquela que você está colocando. Então, na mediana, né, lendo o texto aqui, vai haver referência à média, certo? Essa é também a mesma estrutura que a gente tem do arquivo. Uma coisa para a gente poder ver quando a gente faz as funções, então vamos ver a mediana aqui, né? A mediana, ela tem os mesmos argumentos. X tem que ser um vetor numérico, então vamos botar notas, nosso arquivo de notas, nosso vetor de notas aqui, nosso objeto que nós criamos, é numérico, né? Ele é do tipo numérico, tem 5, né? Então a gente pode colocar aqui, a gente pode usar de duas formas, né? Notas. Ele sabe, pela ordem, você não precisa especificar o nome dos parâmetros, porque se você colocar na ordem certa, ele vai tentar associar aquele conjunto de informações na ordem que está sendo colocada. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, notas, vamos supor que eu queira que ele tire os valores das minhas notas, os valores omissos. Não tem nenhum, mas só para a gente ver como ele faria. Então eu posso colocar aqui e ele vai me dar a mediana, né? Ou eu posso colocar fora de ordem, né, as informações, colocando os parâmetros, né? Notas e NARM igual. Né? Então, na primeira... Opa, esqueci aqui errado. Uma coisa interessante também no R, escrevi errado, mediana, né? Uma outra função interessante também do R, né, que o RStudio que reproduz, quando você digita um comando isso tem vários programas, né, de terminal, né, mas o R também tem isso, você clicando a setinha para cima, né, do seu teclado, tem a setinha para o lado esquerdo, direito, para cima, para baixo, você clicando a setinha para cima, você volta os comandos que você deu. Então você não precisa digitar de novo. O último comando que eu dei, o penúltimo, você vai pela ordem com os seus comandos. Então eu vou digitar aqui, né, vou corrigir aqui o termo que eu estou
mediano, né? E a gente não precisa digitar tudo de novo, né? É né, clicando na setinha para cima, né? Setinha para baixo, depois que você clicou na setinha para cima, ele vai seguindo na direção oposta, né? Então ele deu mediano. Então eu posso usar as funções, né, como consta aqui no help, sem especificar os parâmetros, colocando na posição certa, ou eu posso usar essa mesma denominando os parâmetros, a gente pode fazer isso identificando, então, e aí coloca em qualquer ordem. Quando a gente utilizar o pacote Tidyverse, dplyr, ggplot, nós vamos usar sempre os parâmetros identificando e vamos construir para poder documentar o nosso script. Quando a gente estiver utilizando essas funções mais simples, né, vamos dizer, mais diretas, de uso estatístico, então a gente coloca diretamente o valor, né? Um outro recurso muito importante, muito bacana que tem aqui no RStudio, né, que não é próprio do R, mas o pessoal do RStudio desenvolveu, é o tutorial. Né? Ele vem com um tutorial, você clicar ali na janelinha tutorial ali em cima, ele tem um tutorial sobre o R, sobre os tipos básicos do R também, o que é um data frame, uma matriz, um vetor, um formato de fator, e também tem um tutorial interativo para você aprender a utilizar as funções do Tidyverse, principalmente dplyr, né, para selecionar variáveis, para poder filtrar os casos, enfim, todas aquelas funções que a gente vai ver aqui do dplyr, tem um tutorial próprio aqui do RStudio, muito bacana. E um outro recurso muito legal que tem que o pessoal do RStudio criou são as folhas de cola, as folhinhas de cola de anotação, né? As sheets. Você tem aqui vários, são folhinhas que são PDFs, né, que tem resumidamente todos os comandos de maneira visual para você poder se lembrar como utilizar esses recursos. Tem alguns deles aqui que tem em português também. Para isso você entra em Browse Sheets, vai abrir lá o site do RStudio, na verdade agora se chama POSIT, né, o RStudio mudou de nome para poder se tornar uma marca mais abrangente, né, o RStudio ele serve para R, para o Python e várias outras linguagens, mas como o nome é RStudio, o pessoal que usa outras linguagens quase não tem muito afinidade com o R. Então a empresa resolveu mudar, né, para poder se mostrar mais ampla, né? O RStudio ele tem um potencial mais amplo, ele serve para você utilizar várias linguagens, principalmente R e Python, inclusive usar em conjunto o R e o Python, né? Então aqui você tem no site da POSIT, né, você tem aqui então as folhinhas de cola com o resumo dos comandos para você poder conhecer, né, e saber usar com propriedade. Então, eu falei, é muito difícil, são várias funções, você decorar todas elas, né? Algumas com o tempo você vai, automaticamente você já vai se lembrando e vai utilizando pela repetição, né? Mas outras você precisa buscar essa referência, e principalmente quando você faz alguma coisa e dá um erro, né? Então você consulta primeiro, né, com a interrogação ali a função para ver a descrição dela, o uso, os exemplos, né? Dá uma olhadinha se você tiver um tempo aí no tutorial, faz o tutorial do RStudio e mantém sempre do lado ali um PDF ali com uma folhinha de cola, folha de referência, né? Para você poder utilizar, né, as funções de uma maneira mais tranquila, né? E fica tranquilo que ninguém decora todas essas funções, a gente usa sempre, obviamente, essas referências para a gente poder trabalhar. E ó, quando tem dúvida maior, né, consulta, né, os fóruns de discussão, de referência, para a gente poder tirar mais as dúvidas. Mas esse recurso que existe aqui no RStudio é muito bacana para a gente poder conhecer bem, com detalhes aqui, como funciona cada função do R.